Pessoal, então vamos lá. A nossa live de hoje vai ser como equilibrar os 3 macronutrientes: proteína, carboidrato e gordura. Então, para quem não sabe, os 3 macronutrientes é a proteína, é o carboidrato e a gordura. E o mais importante de tudo isso, pessoal, é a gente equilibrar esses caras. Por que eu falo isso sempre? Porque quando a gente equilibra os 3 macronutrientes, a chance da gente ter compulsão alimentar menor, a chance da gente ter fome depois é menor, a gente fica muito mais saciada. Então é muito importante a gente estar sempre reparando se nas nossas grandes refeições, café da manhã, almoço e jantar, a gente tem os 3 macronutrientes envolvidos nesse prato. E quando eu falo as 3 grandes refeições, sim, são as principais que precisam ter os 3 macronutrientes. Os pequenos lanches entre o café da manhã, o almoço e o jantar, não precisa ter os 3 macronutrientes, porém, nunca comer carboidrato isolado, tá? Então a gente também vai falar sobre isso. Por que a gente não comer o carboidrato isolado? Porque o carboidrato, ele aciona insulina. Todos acionam, proteína, carboidrato e gordura. Todos os macronutrientes acionam insulina, tá? Porém, o carboidrato é o que faz isso mais rápido. E a gente não quer esse pico de insulina, porque o pico de insulina constante, então toda vez que a gente come carboidrato isolado, a gente tem esse pico de insulina. E esse pico de insulina constante, ele depleta vitaminas e minerais, ele dá mais compulsão alimentar. E a gente não quer ter esse pico de insulina porque isso desequilibra o nosso metabolismo da glicose, podendo causar aí uma diabetes. Então, a gente precisa ter essa insulina sendo liberada devagarzinho, tá? Então, nos pequenos lanches não precisam ter os 3, mas o carboidrato isolado não. Então pode ter carboidrato com gordura, pode ter carboidrato com proteína, tá? Mas nas 3 grandes refeições, vamos lá, vamos falar dos 3 macronutrientes. É importante a gente estar atento. E por que eu falo isso? Porque é bem comum a gente ver no prato das pessoas ou só proteína com gordura sem carbo, ou só carboidrato sem proteína. E a gente precisa lembrar que existem os 3, tá? Eu gosto de fazer uma proporção no meu prato de 30, 30, 40. Então, quando eu falo 30, 30, 40, eu tô falando de 40% de carboidrato, 30% de gordura e 30% de proteína. Essa é a divisão que eu gosto de fazer pra mim e pros meus pacientes. É assim que eu trabalho. Não é high carb e não é low carb. Eu gosto de trabalhar com esse medium carb, que também nem é muito, né? Muitas pessoas trabalham com mais porcentagem de carboidrato. Então tem pessoas que trabalham com 55% de carboidrato, menos gordura e menos proteína. Eu gosto de trabalhar praticamente no equilíbrio dos 3. Funciona bem pra mim, funciona bem pra maioria dos meus pacientes. E assim a gente não precisa ficar se entupindo só de carboidrato, ter muito mais esse prato de carboidrato. Lembrando que nós mulheres, principalmente, nós somos super responsíveis à gordura. Então gordura é fundamental ter nesse prato. E aí, pessoal, eu quero falar um pouquinho dos tipos, né, dos macronutrientes. Além da gente se preocupar com os 3 macronutrientes, a gente tem que se preocupar com a qualidade desses caras. Inclusive eu falei isso nos stories ontem. A qualidade dos macronutrientes é extremamente importante. É o que vai fazer toda a diferença de uma alimentação saudável. Então não adianta nada eu estar equilibrando os 3 macronutrientes com alimentos extremamente processados, industrializados. Aí não adianta nada. Então o que a gente tem que pensar é que esses 3 macronutrientes, eles têm que ser o mais natural possível, menos industrializado possível. A gente tem que comprar in natura, sempre. Tá sempre se preocupando com os alimentos in natura. Então, quem são os carboidratos, Fabi? Agora vamos lá. Agora é importante vocês botarem a mão, escreverem aí, porque muita gente tem dúvida, né? Eu recebo dúvidas absurdas do tipo, fruta é carboidrato? Desse naipe. Então, anota aí porque é importante vocês saberem o que é carboidrato, tá? Carboidrato, pessoal, são todos os legumes, todas as frutas, tirando coco e abacate, todos os grãos, arroz, feijão, quinoa, amaranto, trigo sarraceno, as batatas todas, óbvio, né? Os legumes entram as batatas também, aipim, inhame, todos os legumes coloridos, todos são carboidratos, todas as frutas, exceto, repetindo, abacate e coco, que tem muito mais gordura na sua composição. O coco quase, por exemplo, não tem carboidrato. Esses são os carboidratos. Quem são as proteínas?
As carnes todas, quando a gente fala carnes, pessoal, a gente tá falando da vermelha, do frango e dos peixes, né? Estamos falando da geral. Então a gente usa carne como para um resumo de todos. Então todas as carnes, né? Frutos do mar, tudo isso é proteína. Os ovos e as leguminosas, que são quem? Feijões, lentilha, grão de bico, ervilha, soja, amendoim. Lembrando que esses caras também têm carboidrato, e muito na sua composiçãozinha do grãozinho do feijão ou do grão de bico. Eles têm proteína, mas eles são muito cheios de carboidrato. É por isso que uma dieta vegetariana é muito difícil ser low carb. A soja é uma das que mais tem proteína das leguminosas, tá? Por isso que ela é de fato considerada proteína vegetal. Mas assim como o feijão, grão de bico. As sementes e as oleaginosas também têm proteína. Em menor proporção, mas tem. Então essas são as proteínas, tá? Quem são as gorduras? As nuts todas, oleaginosas, né? Então a gente tá falando de castanha, castanha do Pará, nozes, amêndoas. O amendoim, ele é uma leguminosa, mas o pessoal adora colocar nas nuts, né? Porque afinal de contas é praticamente parecidíssimo, né? O mesmo até a mesma pegada, então podemos colocar aí que elas são entupidas de gordura. Quem mais? Abacate, coco. O que mais que a gente pode colocar? Óleo de coco, azeite, azeitona. Eu não uso nenhum outro tipo de gordura, nenhum tipo de óleo, e acho que ninguém deveria usar. Óleos como girassol, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, esses caras não deveriam existir. Óleo de gergelim eu gosto, óleo de abacate eu gosto, óleo de linhaça eu gosto. Mas você vê aqui que eu tô falando desses óleos que são os óleos diferentes desses super ultra refinados que a gente usa, que as pessoas, né, ou que as cozinheiras antigas usam muito, que é óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol. Esses óleos, pessoal, eles são totalmente desnecessários. Ninguém precisa desses caras para viver. Então, se você cozinha com óleo de girassol, te convido a mudar. A você começar a cozinhar com azeite ou manteiga. Ah, não falei da manteiga, que também é uma gordura interessante. Principalmente a manteiga ghee. Não cozinhe com óleo refinado, processado. Girassol, canola, soja ou milho. Não cozinhe com esses óleos, tá? Joga eles fora. Ou dá pra qualquer outra pessoa que você conheça, mas não use. Eles não são legais para nossas células, para nossa saúde, de jeito nenhum. Então, pessoal, anotaram aí os macronutrientes? O quanto eles são importantes? E o quanto eles são esses os caras? São esses os caras que a gente tem que comer constante na nossa alimentação, tá? Então agora a gente vai falar um pouco de equilibrar esses caras. Como que a gente faz para equilibrar esses caras? Então vamos lá. No café da manhã, tá? O que a gente tem que estar atento no café da manhã? Eu gosto muito de comer frutas no café da manhã. Ah, Fabi, fruta é carboidrato que sobe o índice glicêmico. Isolado. Né? Porque eu tô vendo muita gente. Não pode comer fruta de manhã porque aciona insulina. Pelo amor de Deus. A fruta é o cara mais importante pra gente comer em jejum. É entupida de vitaminas e minerais. O que você não vai comer, ela é isolada. Você não vai acordar de manhã e tomar um suco de laranja puro. Esquece. Não vai fazer isso, porque de fato não é legal. Mas você vai poder tomar vai comer uma laranja se você quiser, que é muito melhor que um suco, porque tem milhões de laranjas ali, não tem as fibras da laranja. E você pode colocar um ovinho, você pode colocar uma aveia. Então, eu particularmente prefiro muito mais me beneficiar das frutas pela manhã do que de farinhada. Já falei isso aqui algumas vezes. Farinhada de manhã é o tipo da coisa que dá pra ser evitado. O que é farinhada? Pão, bolo, biscoito, sei lá mais o que, né? Ah, Fabi, adoro um pãozinho de manhã. Bom, a gente vai aprender a fazer o nosso pãozinho um pouco mais equilibrado, com farinhas mais interessantes.
Tem gente que adora um pãozinho de manhã, tá tudo bem. Eu, particularmente, acho que ninguém deveria comer pão de manhã. Segura esse pão mais pro meio da manhã, pro meio da tarde. Então, revezar. Não precisa comer pão todo dia na hora que acorda. Né? O pão, na verdade, gente, a gente usou farinha refinada. Então, vamos lá. Vamos entender isso pra gente... Ah, Fabi, mas é farinhas boas. Vamos só entender uma coisa super legal de vocês sacarem isso. Pessoal, tudo que é in natura é uma coisa. Tudo que você coloca dentro do forno é outra. Você muda a composição do alimento. Então, a partir do momento que você colocou dentro de um pão um ovo, uma farinha, você tá mudando a composição de tudo ali. Então, particularmente, não é a melhor opção. Não é super ultra saudável. Pão, Jesus não passou fome comendo pão. Gente, a gente não tá falando disso. Já falando de outra realidade, né? Estamos aqui hoje em 2020 com outras realidades que dá pra gente ajeitar. Então eu particularmente adoro me beneficiar com as frutas pela manhã. De manhã o nosso corpo está extremamente absortivo. O que isso quer dizer? Que a gente tá responsivo a absorver os nutrientes. A gente ficou 8 horas em jejum. O nosso corpo, quando ele acorda de manhã, ele quer nutriente. Ele não quer farinhada. Então, eu gosto muito de manhã. Então, vamos lá. Quais são os exemplos do bom café da manhã? Pra quem gosta, tá? Eu adoro comer banana com pastas de gordura. E aí, eu bato um scoop de whey ou uma proteína vegana com água. Então, eu tenho a proteína, eu tenho a banana, eu tenho a gordura. Ou então, pra quem gosta de um salgado, um omelete com papaya, por exemplo. Super interessante, que o seu carboidrato vai ser o papaya e não pão. E a gordura tá vindo desse ovo. E a proteína, idem. Lembrando que o ovo tem muita gordura também. Por isso que ele foi demonizado aí há muito tempo atrás. Porém, ele é incrível, um alimento extremamente completo. É a única proteína que tem os 3 macronutrientes envolvidos. Uma outra coisa super legal pra quem gosta, um mingauzinho de aveia. A gente tá usando aveia em flocos, né? A gente não tá usando farinhada aqui. Então, um mingau de aveia com banana, com gordura. Aí você pode comer um ovinho se você quiser, ou bater um scoop de whey. Lembrando, gente, que a proteína de manhã não tem muito pra onde fugir. A proteína de manhã, ou ela é um whey protein, tudo bem que você não treina, não tem problema, é a proteína do seu café da manhã. É um ovo, é hummus. Aí tem para os vegetarianos, tem os hummus que a gente pode colocar no café da manhã dessa pessoa. Ah, Fabi, vou comer hummus com o quê? Vai comer hummus, vai ter que se virar aí, né? Pra quem gosta de salgado, ou vai comer um pãozinho caseiro que vai ter a farinhada, não vai ter jeito. Ou ela vai comer hummus com ovo, por exemplo. Ela não come ovo, é vegetariana. Vai comer hummus com banana da terra, mandioca, batata, olha que interessante. Então a gente também pode trocar a farinhada, pra quem gosta, né? No sul, no Nordeste é bem comum. As pessoas comem mandioca com manteiga, olha que delícia. Então você comer uma mandioquinha de manhã com um hummus, pra quem é vegetariano, pode ser uma opção. Ou pra quem gosta de ovo, ovo com mandioca, incrível. Pra quem gosta de batata doce, também pode comer batata doce de manhã, pra quem gosta. Eu, particularmente, nunca vou comer isso na vida de manhã, esquece. Vem com mandioca e ovo pra mim de manhã, eu vou falar, meu irmão, almoço, isso pra mim é o jantar. Mas tem gente que gosta, isso é tipo de paladar. Então é importante entender isso também. Porque não é todo mundo que tem um paladar doce de manhã. Eu, por exemplo, não consigo comer ovo de manhã, eu só vou comer ovo à noite ou à tarde. Pessoal, olha só, as perguntas todas já, certo? Se você fez pergunta agora, vai voltar de novo pra perguntar lá no final, beleza? Quem tá entrando aqui agora, as perguntas todas vão ser lá pros últimos 15 minutos. Então, pessoal, segura a sua peruca aí pra você fazer as perguntas já, tá? Porque pra gente poder ter essa dinâmica, que senão fica super difícil. Quê? Não tem jeito, né? Não, tudo bem, não tem problema, mas só pra vocês saberem que eu vou responder tudo no final. Então, pra quem gosta de um salgado de manhã, tente optar pra esses tubérculos ao invés dos pães. Super legal. Né? Mandioca com manteiga, sonho. Eu acho muito mais gostoso que batata doce, inclusive de manhã. Então, pô, Fabi, eu adoro um salgado. Putz, faz uma bela de uma mandioca bem cozidinha, sabe? Aquelas que desmancham. Maravilhoso isso. Põe manteiga em cima, um sal, uma pimentinha. Estala 2 ovos ou faz ele mexido com cúrcuma, pimenta, óleo de coco ou azeite. Nossa, um sonho isso. Aí se você quiser, você pode ter um papaya envolvido, uma fruta. Acho super legal ter fruta de manhã. Né? Então assim, quando eu prescrevo para os pacientes que gostam de comer farinhada de manhã, eu prescrevo um pão caseiro ou a mandioca, né?
eu gosto de colocar uma frutinha. Então, como uma frutinha envolvida junto com essa mandioca e com esse ovo. Então, sei lá, muito, né, de manhã, por exemplo, as pessoas adoram mamão papaya, que é bem clássico do café da manhã do brasileiro. Uma maçãzinha, uma ameixa, um pêssego. Pra quem mora nos Estados Unidos, que eu tenho muita paciente de lá, eu indico muito aquelas blueberries que eu adoro. Então de manhã é bem fácil de comer, isso é gostoso, né? Frutas vermelhas, morangos, os caras são ricos em antioxidantes. Então sempre envolver, se você é do salgado de manhã, procure envolver uma frutinha. E pode ser pouco, gente, não precisa ser muito. Então, direto, às vezes, eu faço isso. Às vezes eu não como a maçã inteira, eu parto ela no meio. Porque às vezes é muito, naquela refeição ali, vai ser muito uma maçã inteira. E tá tudo bem, corta lá no meio. Simples assim, não tem problema. Ah, eu quero comer uma maçã, mas ela é enorme porque eu já tô comendo uma banana, mas ela tá grande porque eu já tô comendo uma mandioca. Parte lá no meio, come uma pequenininha. Não tem problema. Mas acho legal ter um fitoquímico entrando da fruta aí, envolvida nesse café da manhã. Tá? E pra quem gosta de doce, é muito mais fácil, né? Porque aí você pode bater um smoothie boladão, que tem um monte na página aqui de receita. Aí você coloca uma proteína vegana, um whey protein, né? E aí esse smoothie, o meu smoothie, por exemplo, nossa, ele é um tesão. Eu coloco banana congelada, né? Então eu já congelo as bananas em rodela. Aí eu coloco meio avocado, leite de amêndoas, proteína vegana de cacau ou whey protein, maca peruana, espirulina em pó. O que mais que dá pra colocar aí? Chia. Aí tu pira, né? Faz um puta smoothie incrível. Fica meio milkshake cremoso, incrível. Puta café da manhã. Fora que você vai ficar satisfeito até o almoço, fato. Um outro café da manhã que eu amo, mingau de aveia, delicioso. Que eu faço com banana, canela, aveia. Aí eu ponho legumina, eu ponho pasta de amêndoas que fica incrível. Dependendo aí, se o meu almoço vai ser vegano, eu coloco um whey protein, mas se eu tiver um almoço onívoro, não preciso do whey protein, eu vou ter aí umas 10 gramas de proteína nesse café da manhã, do leite de amêndoas, da pasta de amêndoas, a aveia tem um pouco de proteína também, tá tudo bem, né? Não precisa ter assim, cravado 30% de proteína nesse café da manhã. Se eu souber, como eu repeti, se eu souber que eu vou comer carne no almoço, por exemplo, tá tudo bem, eu não tenho uma ingestão tão alta de proteína, mas tem. Né? Não tô comendo carboidrato isolado, não tô comendo uma banana pura, por exemplo, que é o que as pessoas adoram. Acordam de manhã, não querem tomar café e comem logo uma banana pura. Não, né? Não, porque aí vai subir essa insulina, vai te dar mais fome depois de 1 hora. Então é pensar sempre assim, né? Tem o carboidrato, tem a gordura, tem a proteína envolvida, beleza. Ah, não tem os 30% aqui agora, tá tudo bem, não tem problema. Já ao almoço você vai comer a proteína, mas pelo menos ela tinha uma quantidade, certo? Deu pra entender mais ou menos como funciona? Ah, Fabi, não tinha 20 gramas de proteína nesse café da manhã, mas tinha 10. Beleza, no almoço você vai comer mais proteína. Se for vegano, vegetariano, coma mais feijão nesse almoço, se for o caso. Repita a concha, come 2 conchas ao invés de uma. Mas, viram, o que mais que eu posso dar de opção de café da manhã? Uma coisa que eu amo, que eu falo, pra quem gosta de coisas práticas, amassa uma banana, coloca uma colher de aveia rasa, uma pasta de gordura. Então pode ser de coco, pode ser de amendoim, pode ser de amêndoas, castanha de caju, sementes, adoro as sementes aqui também, chia, linhaça. E bate uma proteína, ou come um ovinho. Então, por exemplo, tem uma paciente que adora, ela come o mingauzinho dela e ela depois faz 2 ovinhos cozidos. Ela adora comer ovo cozido, por exemplo. Ela come os 2 ovinhos dela. Tá tudo bem. Ou você bate um scoop de whey, se você quiser continuar num doce, né? Paladar mais doce. Mas se você quiser os dois, um salgado e um doce, dá pra você equilibrar com ovo pra quem gosta. Então viu que tem um monte de opção? Em nenhum momento aqui a gente falou de pão com queijo. Adoro um queijinho. Bom, tá na hora de você começar a considerar esse eu adoro um queijinho, né? A gente adora um monte de coisa, mas tem que ter bom senso. Quem não gosta de brigadeiro? Todo mundo. Você come brigadeiro na hora que você acorda de manhã? Não. Então pense na farinha e nesse queijo todo dia de manhã, que são alimentos extremamente inflamatórios, não é novidade pra ninguém isso, não preciso repetir o que eles são. Um dia a gente vai fazer uma live só do glúten, que se essas pessoas acham que é moda, de moda não tem nenhuma. Eu fiz meu TCC sobre glúten, então foi um cara que eu tive que estudar muito. Né? Então, de fato, cara, não é moda, é uma coisa inflamatória, assim como o leitão, né? Queijos e afins.
Queijo, não sou contra, como alguns alimentos eu sou, né? Tipo linguiça, salsicha, embutido, essas coisas não entram de jeito nenhum. Porém, o queijo, ele tem o momento dele, gente. Ele tem o momento dele pra ser comido. Como um brigadeiro, por exemplo. Que eu não como nunca. Mas se eu for no aniversário de uma criança, que eu também não vou nunca em festa de criança, porque eu não tenho filho, eu iria comer um brigadeiro. E se for gostoso também, se for aqueles brigadeiros horríveis, eu nem consigo comer. Mas tem o momento dele, assim como o queijo. Queijos, por exemplo, eu deixo pros finais de semana. Então não é pra eu acordar de manhã e ir lá no queijo branco. Queijo branco, então, pelo amor de Deus. Fermentação quase nenhuma, entupido de lactose, entupido de coliformes fecais, dependendo do queijo branco que você comprar. As pessoas têm distensão abdominal do queijo branco. Come queijo branco de manhã pra você ver como é que você vai ficar a sua barriga. Então, gente, se livrar um pouco desse café da manhã inflamatório do brasileiro, que existe há anos na casa das pessoas, café com leite, pão e queijo. Socorro, né? É o tipo do café da manhã que não tem nada pior que esse café da manhã, na minha opinião. Então, não precisa comer queijo de manhã, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ai, Fabi, hoje eu quero muito comer um queijinho. É hoje, uma coisa pontual. Você acordou e quis fazer um misto quente. Porra, tô afim de comer um misto quente hoje de manhã. Acordou e comeu, tudo bem, mas não precisa fazer isso todo santo dia, né? Então, lembrar que as frutas, os grãos in natura, as gorduras boas, são os mais interessantes para o nosso café da manhã. Então, abacate de manhã, maravilhoso. Olha uma combinação que eu amo de paixão. Abacate, pra quem gosta, né? Eu não consigo comer isso de manhã, mas eu como isso na hora do almoço. Um ovo, pra quem gosta de ovo mexido, um abacatinho, por exemplo, e uma mandioca, Jesus, com manteiguinha, isso poderia ser meu almoço. Super legal. Ô, Fabi, eu gosto muito de um pãozinho de manhã. Faço pãozinho caseiro, que vão lá ter farinhas muito mais benéficas. A gente usa aveia, a gente usa farinha de coco, a gente usa farinha de amêndoas. Aí você vai comer o seu pãozinho caseiro. Tapioca, é legal tapioca? Eu particularmente não acho legal. Por quê? Porque a maioria das tapiocas que você compra no supermercado, elas são adulteradas. O que isso significa? Que ali não tem só mandioca. Se você quiser comprar uma tapioca, vá na feira, manda o feirante ralar na sua frente e você leva pra casa e congela. Aí é outros 500, que é mandioca de verdade. Mas todo santo dia também, eu particularmente também não acho legal. Não deixa de ser uma farinha ali, porque, né, a mandioca não tá ali in natura pra você naquele momento. E uma outra coisa importante também, pessoal, quem tem constipação intestinal, que é intestino preso, não deve comer mandioca com tanta frequência. Porque, mandioca não, tapioca, desculpa. Não deve comer tapioca com tanta frequência porque ela trava o intestino. A gente dá tapioca pra quem tem diarreia. Então veja se esse é o seu caso. Tem uma paciente minha, a Manuzinha, né, Manuzinha? Ela ama a tapioca, até porque ela é do Nordeste. E ela não tem constipação intestinal, muito pelo contrário, tem o intestino super solto. Então pra ela, não se aplica tanto assim. Mas é isso, equilíbrio com essa tapioca. Porque eu vejo gente trocando 6 por meia dúzia, né? Tira o pão francês, entupido de bromato, e compra essa tapioca do supermercado, que é pior ainda. Entupida de conservante, corante e às vezes adulterada. Já saiu até uma matéria falando das tapiocas adulteradas dos supermercados, né, gente? Então se liga aí no que você tá colocando pra dentro, principalmente nesse café da manhã. O café da manhã, ele é extremamente importante para você começar o seu dia. Por quê? Porque é ali que você vai ter boas escolhas alimentares ao longo do seu dia. Se você jacar feio nesse café da manhã, a chance de você sair jacando ao longo do seu dia é enorme. Então veja aí como é que tá a sua pegada do café da manhã. A gente tem várias opções aqui de café da manhã para você. Vamos lá, vamos andar aqui, já são 7h30. Almoço. Fabi, eu tenho o lanche da manhã. Lanche da manhã é fruta com gordura. Simples assim pra você, bem pra facilitar. O melhor lanche da manhã ou lanche da tarde é sempre é uma fruta com algumas oleaginosas ou sementes. Pra mim, esse é a dupla campeã de todas, assim, disparado. Se eu tiver que escolher o melhor lanche pra qualquer ocasião, eu iria falar fruta da estação e um punhadinho de castanhas ou um punhadinho de sementes. Castanhas, quando eu falo, são as nuts em geral. Então, pra mim, esses são os tops. Fabi, eu gosto de comer o banana bread. Legal, faz o seu banana bread e coma ele no seu lanche da tarde ou no seu lanchinho da manhã, se você vai ter um almoço muito longo. Eu gosto de comer
O mingau, por exemplo, à tarde. Legal, mingauzinho bacana também. Ah, eu gosto de comer o cookie funcional. Bacana também. Todo trabalhado na saúde, com flocos de aveia, com banana, nem açúcar ele leva. Ah, eu gosto de comer as trufinhas funcionais que você faz com uma frutinha. Amo também isso. Então, os lanches, pessoal, eles são bem mais fáceis, tá? Lembrando que precisamos comer no mínimo 3 frutas por dia. Então, se você não come frutas nos seus lanches, você vai ficar com déficit de frutas. Sim, senhora. Então lembre disso, tá? Café da manhã e lanches pra mim sempre vai ter fruta. Se tem o banana bread envolvido, vai ter uma frutinha também. Se tem o meu cookie, vai ter uma frutinha também. Aí eu faço aquele esquema lá. Várias vezes eu corto a fruta pela metade. Tá de boa? Porque se assim, por exemplo, se eu vejo que o meu banana bread ele tá ali, tem uma porção legal ali, eu vou ficar satisfeita, eu corto meia maçã. Não preciso comer uma maçã inteira pra ficar estufada, passando mal. Mas lembrar que tem que ter uma fruta envolvida nesses intervalos, tá? E nunca ela isolada. Então, maçã isolada, nem pensar. Além de te deixar com mais fome, vai ter pico de insulina e a gente não quer isso. Almoço. Pessoal, nesse almoço, eu falo muito isso. O almoço e o jantar são os mais fáceis, né? Eu falo muito de como a gente pensar em ter tudo nesse prato. Então, vamos lá, a gente tem um prato enorme aqui, né? Redondo. Divide metade desse prato de saladas e legumes. Então, quando a gente tá falando de saladas e legumes, pessoal, são coisas distintas. Os crus são as saladas, que é super legal ter cru na nossa alimentação, sim senhora. Por quê? São cheios de fibras. Fibras, que são super importantes pra gente ir ao banheiro. E nem só por isso também, as fibras têm papel regulador extremamente importante. Elas diminuem o açúcar no sangue, elas diminuem o colesterol sanguíneo. Por que elas fazem isso com o colesterol? Porque elas sequestram sais biliares para serem excretados. E a gente precisa de colesterol para formar sais biliares. Então o corpo automaticamente usa esse colesterol para mais formação de sais biliares, diminuindo o nosso colesterol sanguíneo. Então as fibras, elas têm um papel. O nome delas, quando a gente aprende na faculdade, é função reguladora. Ela tem essa função, então ela é super importante. E quem tem isso são os crus. São entupidos de fibra. Tanto é quando você come salada, alface, você escuta aquela coisa. São as fibras que você tá mastigando. Das frutas, onde tem as fibras? Nas cascas e nos gomos, nos bagaços. Por exemplo, abacaxi. Ontem tu tava comendo abacaxi. O que eu mais gosto do abacaxi é o meio dele, que é entupido de fibra. É o miolo do abacaxi. Quando você come ele, você já sente aquela cheia de fibra, né? Aquela coisa. A laranja idem, aquela parte branca da pectina, né? Aquilo é incrível pra gente ir ao banheiro. Você descascar a laranja, preferencialmente orgânica, tá? Porque se você descascar a laranja cheia de agrotóxico bem rente, você vai comer agrotóxico. Descascar rente, né? Deixar aquela parte branquinha da laranja pra você comer ela junto. Aí nesse caso não precisava nem de fibras envolvidas, porque a pectina já tem tanta. Agora o que não pode é espremer a laranja, né? Não comer isso. Então as fibras são importantes. Então a saladona crua, que é tudo que é cru vai ter muita fibra. E os cozidos são os legumes, são os coloridos, são coisas que a gente não pode comer cru. São os legumes, brócolis, couve-flor, berinjela, abobrinha, couve. A couve é super importante. A couve pode até colocar no suco, mas ninguém tem que comer couve como salada. Tem que cozinhar porque ela tem muito antinutriente. Os espinafres, sei lá, um monte, né? Todos os outros legumes, aspargos, cogumelos e por aí vai. Esses caras têm que ser cozidos. Então, meio prato de 1/4 de legumes, 1/4 de salada e a outra metade a gente vai entrar aqui nos macronutrientes mais poderosos, que são quem? Mais poderosos não, porque os legumes são extremamente poderosos e os crus também, não é isso não, com mais carga glicêmica, né? Aí vamos entrar os carboidratos, porque gente, lembrando que os crus e os legumes são carboidrato, então a gente tem aqui um carboidrato, porém com uma carga glicêmica muito melhor. Aí vem aqui para outra metade do prato, divide no meio essa outra metade, pá! Aqui vão ter os seus carboidratos, aqui vão ter suas proteínas. E aqui a gente inclui o feijão e a carne, né? E aqui a gente inclui grãos, arroz, batata. Né? Arroz, quinoa, batata, mandioca, inhame. Aqui, feijão, lentilha, grão de bico, para quem gosta nessa ocasião, né? O grão de bico, quando eu não como ele com arroz e feijão, né? Com arroz, com carne, sei lá, eu gosto dele como proteína. Aí o frango, a carne ou peixe. Ah, Fabi, não como nem frango, nem carne, nem peixe. Aumenta o seu feijão, aumenta o seu grão de bico.
né, que são os pratos vegetarianos. Aqui também poderia um ovo, se você quiser. Arroz, feijão e ovo, né? Quem não gosta? Então lembrar desse prato assim, é tão fácil, né? Super fácil. Esse não tem muito segredo, não. O almoço e o jantar são os mais fáceis. O jantar é a mesma coisa. O jantar... Aí vamos lá, Fabi, eu não gosto de jantar arroz e feijão à noite. Tudo bem, não precisa comer arroz e feijão à noite. Eu também não como arroz e feijão à noite. Aí, por exemplo, eu comeria o café da manhã que eu falei pra vocês. Uma ideia ótima, né? Uma mandioca com ovo mexido, uma saladona, né? Uns legumes cozidos que eu adoro. Uma caponata de legumes com omelete, que eu amo de paixão. Uma batata doce, amo de paixão. Ou uma quinoa com lentilha, meu cuscuz de quinoa com lentilha que eu adoro. A minha saladinha de grão de bico com quinoa que eu amo de paixão. Então entrando até as coisinhas veganas. Num jantar, agora que tá ficando frio, uma sopinha de legumes, aí se atentar em colocar uma proteína, por exemplo, eu fiz sopa ontem, fiz sopa entupida de carboidrato. Na verdade, carboidratos até pesados, com alta carga glicêmica, batata, mandioca e por aí vai. Eu vou ter que comer uma proteína com essa sopa hoje. Não vou comer ela isolada, entupida de carboidrato, né? Então, provavelmente vai ser ou um ovinho, ou eu vou entupir ele de nuts and seeds para ter proteína vegetariana, né? Sementes e oleaginosas, que provavelmente não vai me dar um suporte legal de proteína aí se eu quiser uma coisa maior. Ou até mesmo tem paciente que fala, puta, posso tomar essa sopa e tomar um scoop de whey à noite quando eu tomo de manhã? Super pode, não tem problema. Né? Ou, eu tenho uma proteína vegana neutra, ou um whey protein neutro, posso colocar nessa sopa? Também poderia, não vejo problema. Então a gente pode ajustar nesse sentido. Fabi, posso comer um franguinho com essa sopa? Claro que pode, né? Que pra quem come carnes, quer colocar na sopa também pode. Desfia um franguinho nessa sopa. Fabi, quero comer sanduíche à noite. Cara, eu não acho legal. Sanduíche é pros finais de semana. Eventualmente você comer um sanduíche à noite, tá tudo bem, né? Aí você pode fazer um pão legal, aí um pão de fermentação natural, aí de trigo mesmo, né? Sourdough, que agora a gente tem um monte aqui, graças a Deus. Acho interessante, porque é uma fermentação. Os pães, esses trigos, pessoal, até porque, vamos lá, as padarias boas aqui, né, no Brasil e tal, elas usam farinha 00, farinha italiana, que não tem detergente na sua composição. As farinhas do Brasil, elas são muito mais branquinhas. E isso porque o brasileiro gosta dessa farinha branca. Então, parece que se usa um detergente para deixar essas farinhas muito brancas. Já as farinhas italianas, elas são off-white, que significa que elas não são tão processadas a nesse nível de usar detergente na farinha. Então, elas são muito mais benéficas, óbvio. Então, esses pães mais caros, de fermentação natural, eles têm esse benefício da farinha e eles fermentam muito mais tempo, fazendo com que esse glúten fique muito mais digestivo. Fabi, não vai... Tem glúten? Tem glúten. Para quem é celíaco, não pode comer. Mas para quem tem uma certa intolerância, assim como a maioria da população, ele é um pouco mais digestivo. Então, comer um sanduíche com esse pão à noite, eventualmente, eu coloquei um ovão, coloquei um abacate, coloquei uma caponata, maneiro. Mas eu não acho que tem que comer isso toda noite. Sanduíche, ele não é um jantar, tem que ter ali, é preferível você comer esse omelete, esse abacate com uma batata, por exemplo, ao invés da farinhada, né, como a gente falou. Lembrando que tudo vai pro forno, muda a composição do alimento. Então a gente quer comer mais in natura possível, quanto mais in natura, melhor, né. Então, lembrar disso aí. O ovo muda a composição, as farinhas mudam a composição, claro que ninguém vai comer ovo cru, né, mas tudo muda a composição. Por isso que eu particularmente não uso whey protein, ou proteína vegana, para fazer comida. De jeito nenhum, o whey protein tem que ser tomado isolado. Pode colocar? Pode colocar. Mas, de fato, a melhor maneira de consumir o cara é isolado e não fazendo em comida, né? As pessoas adoram fazer, muffin proteico, entope lá de whey protein. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Toma o whey protein isolado e come o muffin sem ser proteico. Com carboidrato, né? Do jeito que ele é. Então, deu pra ver como é muito simples a gente se organizar com isso? Se você sabe quais são os seus carboidratos, quais são as proteínas e quais são as gorduras, fica fácil de você colocar na sua alimentação. A gente tá falando aqui do máximo que eu posso de alimentos in natura. Aquele alimento que a gente vê, né? Uma batata, uma mandioca, os legumes, a salada, né? As leguminosas. Então, tudo que a gente tá vendo ali, não coisas processadas. Né? Macarrão, quem gosta de macarrão? Legal comer de vez em quando, não vejo problema. Mas é farinhada. Né, dependendo de como que tá aí, se você tem alguma patologia envolvida, ou se você quer perder peso, quer desinflamar, eu particularmente não fico aconselhando comer massa todo santo dia ou com muita frequência. Comer massinha é delicioso, mas precisa jantar todo dia uma massinha, né?
Na Itália se faz muito isso, mas a cultura dos caras é outra. Eles deixam de comer muitas outras coisas que a gente não come também, que fazem mal, então eles têm aquele equilíbrio deles. Mas aqui não, né? Aqui o nosso clássico é arroz e feijão. Então, eu particularmente acho um arroz e feijão muito mais nutritivo do que uma massa. Mas tá tudo bem comer uma massinha com um belo molho de tomate aí feito em casa. Aí coloca aí uma carne moída pra ser a bolonhesa, um frango. Ou se quiser um macarrão vegano aí, faça ele com tofu, com tempê, por aí vai. O tofu e o tempê são a soja, pra quem não sabe, tá? Da pegada dos vegetarianos ou veganos. Mas eu acho que a gente cumpriu muito, falou bastante dos 3 macronutrientes, café da manhã, lanche e jantar. Eu quero abrir para as perguntas já já. Eu quero falar aqui uma coisa dos principais erros que eu vejo. É isso, os principais erros que eu vejo sopas entupidas de carboidrato sem proteína, lanches da tarde só com frutas isoladas, que não é legal. Então procura colocar, se você gosta de comer fruta à tarde, coloque sementes, coloque oleaginosas. Castanha do Pará, que é cheia de selênio, então come castanha do Pará, importante para nossa tireoide, para nossa imunidade. Lembrando que não pode passar de 2 castanhas de Pará por dia. Se você já come com frequência a castanha do Pará, fica atento a isso mesmo, porque você pode ter aí selenose, tá? Que é excesso de selênio, é o único mineral que a gente consegue ter excesso no nosso corpo pela alimentação, o único, né? O resto a gente não consegue ter isso. Mas a castanha do Pará sim, mas castanha de caju, amêndoas, sementes como abóbora, girassol. A semente de abóbora, a gente fez até uma receita dela aqui, super gostosa para comer de snack, né, numa das lives. Entupida de zinco, que é um mineral super difícil da gente encontrar nos alimentos, super importante aí, principalmente para nossa digestão. Para rotas metabólicas extremamente importantes. Então fica fácil, tá, pessoal? Quando a gente entende quais são os macronutrientes. Tem 2 posts meus informativos que eu vou colocar aqui na sequência novamente, que lá eu escrevi quais são os macronutrientes que a gente pode colocar na nossa alimentação para ficar, caso vocês não tenham anotado tudo, pra gente não ficar repetindo aqui, eu vou colocar ele depois de novo aqui nos stories, para vocês clicarem na foto, só clicar na foto e ir direto pro post, caso vocês queiram printar esse post aí pra vocês, tá? Que são as gorduras, as proteínas e os carboidratos que devem ser consumidos com frequência na nossa alimentação. Eu acho que eu abordei tudo que eu precisava. Pessoal, outra coisa também que eu quero falar manda essa live pra galera que precisa entender sobre os macronutrientes, pra galera que vive low carb, pra galera que vive de cetogênica, pra gente falar um pouco mais dos macronutrientes, pra essas pessoas pararem de ter medo dos macronutrientes, eu tenho vários relatos das pacientes, dos seguidores que estão aqui, que começaram a escutar as minhas dicas, mudaram a vida deles, literalmente. Começaram a comer mais carboidrato, principalmente pararam de ter medo de carboidrato e começaram a emagrecer. O maior erro que eu vejo é a pessoa não comer carboidrato no almoço e no jantar e ela sai da mesa louca pra comer um doce. Clássico. Eu tô super low carb. Come salada e frango. Aí você vira as costas, ela vai lá e pega logo um brigadeiro, porque ela tá sedenta pra carboidrato. O corpo pede carboidrato. Eu falo sempre isso. Se existem os 3 macronutrientes na natureza, é porque a gente tem que comer, gente. O mundo não ia ser... Deus não ia ser tão maluco de dar carboidrato pra gente, né? Fazer a nossa mãe natureza, a nossa terra, produzir carboidrato, que são os caras mais entupidos de vitaminas e minerais, se não fosse pra gente comer. Os carboidratos, eles têm os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. São os caras que mais têm vitaminas e minerais. Se você vive de low carb, você tá com deficiência de micronutrientes. Os legumes coloridos são entupidos de fitoquímicos. As frutas. Então, se você não come carboidrato, já te adianto agora que você deve estar amarelo. Sem colorido. Opaco. Cadê as frutas? Cadê os legumes? Não como abóbora, que tem muito carboidrato. Não tem nada de caloria, só pra te avisar. Entupida de beta-caroteno. Um puta antioxidante. Não tá comendo abóbora, tá perdendo a chance de entupir seu corpício aí de beta-caroteno, de ter unhas boas, cabelos longos, compridos. Meu cabelo não para de crescer, eu tô desesperada, porque agora eu não tô podendo ir no cabeleireiro, eu vou ter que cortar. Minhas unhas eu não aguento mais lixar até o talo, que elas crescem pra caramba. Por que será? Porque eu como micronutriente, eu como carboidrato, eu não tenho medo deles.
Eu sei equilibrar os meus macronutrientes. É simples assim, galera. Ninguém tá mandando você comer carboidrato isolado. E ninguém tá mandando você comer carboidrato o dia inteiro. Mas eles são equilibrados na nossa alimentação. As minhas receitas são todas equilibradinhas. Aqui na página tá assim de receita, ó. E quem pode pagar R$10,99 por mês tá na minha página fechada só de receitas, por exemplo. Lá só tem as minhas receitas todas compiladinhas, pra ficar fácil de achar. Eu mesma vou lá acessar o tempo inteiro. Essa é minha receita Fabi Sabatini, porque aqui na página eu tenho zilhões de coisas e não tenho só receitas. Então às vezes eu ficava igual louca procurando as minhas receitas, porque muito mais fácil estar na minha cozinha e pegar meu celular e ver as minhas receitas do que pegar meu portfólio, pegar meu computador, abrir minha pasta de receitas, olhar lá. Isso dá um puta trabalho, né? Isso eu faço pra passar pros pacientes, mas no meu dia a dia na correria eu quero meu celular. Foi por isso que eu montei o Receitas. Então se você quer... E as minhas receitas são sempre equilibradinhas. E quando eu coloco alguma coisa que é entupido de carboidrato, só gordura, eu sempre falo pra ter uma composição envolvida, né? Mas normalmente as receitas estão lá. Nunca é um cookie isolado, né? Sempre vai ter uma gordura legal envolvida, uma farinha legal, um bolo sempre bacana com farinhas do bem, sempre envolvidos lá, por exemplo, bolo de milho vai ter milho, bolo de abóbora. O meu bolo de abóbora é um dos mais gostosos, é uma das minhas receitas prediletas. Cheio, é com coco e abóbora, imagina. Cara, carboidrato e gordura em grande estilo. Eu vou abrir para as perguntas, porque eu vi que tem várias. Galera, olha só. Quem quiser, eu vou ter que dar uma olhada aqui, porque muita gente entrou depois e não escutou o comando de mandar as perguntas para depois. Pede pra mandar pergunta aqui, ó, na interrogação. Ah, muito legal isso. Pessoal, olha só. Aqui, vocês estão vendo que tem uma pergunta no interrogação. Eu olho aqui, eu saio todo do meu filtro. Eu vou botar o meu filtro de novo. Pessoal, tem aqui um pontinho de interrogação, que é aqui que eu queria que vocês colocassem as perguntas de vocês. Porque aí fica super fácil de eu olhar e responder todo mundo. Vocês estão vendo esse ponto de interrogação? É nele que vocês têm que mandar pergunta. Eu vou até clicar nele aqui novamente pra ver. Question for reviews. Não, ninguém colocou pergunta ali. A live, olha, você mexe nela, sai todo o filtro, gente. Todo o filtro. Olha lá, já mandaram pergunta aqui. Eu quero responder as perguntas por aqui, que fica muito mais fácil, sabe? Porque a gente perde muito tempo olhando aqui. Deixa eu ver. O que teve aqui em cima? Pois é. Isso aqui demora muito. Por isso que tem que deixar as perguntas para o final. Galera, não rola, cara. Assim a gente vai perder muito tempo na live. Manda nas questions, ok? No ponto de interrogação. Porque realmente isso aqui consome nosso dia, o nosso tempo todinho. Vamos lá. Nas interrogações. Manteiga ghee é boa gordura? Pessoal, dá pra me ver aí ou não? Tá chegando, né? Porque eu coloquei aqui no ponto de interrogação. Não? Tá sem filtro. Sai o filtro porque eu tô nessa caixinha. Vamos lá. Manteiga ghee é boa gordura? Sim, adoro manteiga ghee, tá? Então, show de bola. A Ale tá perguntando aqui, tem muita vontade de doce. Você selecionou a pergunta? Mas eu não vou colocar a pergunta. Coloca a pergunta. Manteiga ghee é boa gordura? Ah, que legal, dá pra gente pôr aqui. Adoro manteiga ghee. Eu uso pra caramba, pra fazer ovo, pra comer com pão. Acho show de bola. Então pode colocar manteiga ghee. Outra pergunta. Adoro. Olha só como fica muito mais legal, gente. Vamos fazer assim, né? Incrível. Tenho muita vontade de doce após o almoço. Se como fruta, devo diminuir o carbo no prato principal? Olha só, pessoal. Até boa que a Ale Marie comentou aqui. Fruta depois do almoço não é uma boa opção. Porque ela, pessoal, ela dificulta a nossa digestão. Tá? Então, particularmente, as frutas são isoladas. Tem que comer ela nos lanchinhos e não depois do almoço. Então, eu tenho muita vontade de comer se você quer muito um docinho, come um pedacinho, um pedacinho de chocolate 70% cacau, adoro. Uma trufinha saudável, adoro. Tá cheio disso aqui na página. Mas segura essa fruta pra você comer no seu lanche da tarde. Essa é a minha política, tá, pessoal? Tem nutricionista que indica a fruta depois do almoço. Cada um tem a sua conduta, essa é a minha.
Eu, particularmente, não como fruta depois do almoço. Principalmente melancia e melão, hein? Nossa senhora, atrapalha extremamente. São frutas para serem comidas isoladas. Elas são super difíceis de digestão depois do almoço. Qual leite em pó você indica? Só de coco, Janete. Só indico leite de coco em pó, tá? Nenhum outro leite em pó. Até porque eu não consumo leite de vaca. Outra pergunta. O que seria proteína na sopa? Marisa, eu acho que a gente respondeu isso, não respondeu? Pode ser frango, carne, músculo para quem come, pode ser um whey protein batido separado, pode ser as leguminosas, pode ser soja, pode ser feijão. Eu adoro as sopas vegetarianas que eu faço para meus pacientes vegetarianos. Eu coloco feijão branco ou grão de bico, e aí eu processo tudo, sabe? Fica delicioso, fica tipo um caldo incrível. Aqui, treinando pesado todos os dias, obviamente, não é só na alimentação. Né? Pesado, assim, depende muito de pessoa pra pessoa. Nem todo mundo vai conseguir treinar pesado. O importante é treinar, né? Sem dúvida nenhuma, né, gente? Treinar é o mais importante de tudo, né? Não tem como. Fabi, capotia entra nos legumes ou tá nos carbos? Nos legumes a capotia, tá? Abóbora. Mistura ela com o restante dos outros legumes. Amo de paixão. Tá, Keila? Pode comer a abóbora capotia, tá? Pode colocar. Lembrando que ela tem muito pouca caloria. Então, não acho interessante usar ela só como carboidrato. Coloca mais alguma coisa pra satisfazer mais, tá? Porque senão vai ficar com fome e vai sair da mesa pedindo mais comida. Eu acho que eu falei, né, aqui sobre o leite vegetal em pó, só o de coco que eu conheço aqui no Brasil. Tem duas marcas que eu adoro, tá, de leite de coco em pó, que é o da Bion Nutrição, que eu tenho até desconto. Depois lá no Fabi Indica, vocês vão lá dar uma olhada pra ver qual é o cupom de desconto de vocês. E da Pura Vida. São os dois que eu gosto bastante. São as duas marcas que eu consumo de leite de coco em pó. Pessoal, as perguntas só vão ser respondidas no ponto de interrogação. Quem tá perguntando aqui não vai ser respondido. Até porque a gente tem 8 minutos. Então aqui é perfeito. Fabi, indica alguma receita com Ora Pronobis em pó? Puta que pariu, hein? Ruim pra caceta. O Ora Pronobis já é esquisito, né? Ele é fácil da gente colocar em preparações de legumes, né? Você refogar igual uma couve. Mas em pó não conheço. Coloca na sua sopa, simples assim, muito fácil. Coisas em pó que não sabe, gente, ou é em smoothie ou é em sopa. Muito simples, né? Espirulina e clorela em pó, onde eu coloco? Cara, uma vitamina ou num suco verde. Ora Pronobis em pó, por exemplo. Também, na sopa, vai na sopa isso aí. Não tem nenhuma receita. Cotas de mussarela, prato, Minas, qual o menos pior? Vixe Maria, nem sei qual o menos pior desses caras. Não consumo nenhum. Acho que ninguém deveria consumir. Só para entender melhor, por que não usar o whey em receita somente isolado? Porque muda a composição do bichão. Tá? Eu, particularmente, não coloco nenhum cara em receita para ir pro forno. Se você quiser comer ele sem ir pro forno, misturar nas receitas, tá tudo ótimo. Agora, bolo com whey protein, cakes com whey protein, muda a estrutura, totalmente a estrutura dessa proteína. Tudo que vai pro forno muda, né? Ontem eu vi um post sobre a soja. Você acha ela muito prejudicial? Acho, se ela não for orgânica, tá? A soja é muito transgênica. É um dos alimentos que mais tem transgenia no mundo. O que é transgenia? É a modificação genética desse grão, que é o que acontece com o trigo e com o milho. O trigo também é outro extremamente geneticamente modificado. Então, nem pense em comprar soja que não seja orgânica, tá? Lembrando, pessoal, que a soja ela é entupida de antinutriente. Toma cuidado com ela para comer todo dia, tá? Então, fica ligado com isso. Reveze essa soja. Pão de espelta, leite de soja e glutamina. Olha, gente, leite de soja também nem pensar, hein? Pelo amor de Deus. Foge disso, porque não vai ser orgânico. E assim, vocês já olharam os ingredientes desses leites de soja? Leite de arroz, por exemplo? Vai olhar lá. Tem tanta gordura envolvida. Tem leite, tem gordura vegetal. Tem óleo de soja, tem óleo de milho, óleo de canola, tem açúcar. A maioria desses tem xarope. Deus me livre. Foge. E a glutamina, pessoal, depois dá uma olhada lá no destaques de informação. A glutamina não é para ser tomada igual as pessoas tomam.
A glutamina faz proliferação celular. Se você tem uma predisposição a câncer, você vai desenvolver câncer. Tô falando grosseiramente para as pessoas se ligarem com isso. Para de ficar tomando glutamina. Vocês nem sabem para que serve isso. Ficam tomando porque escutam os outros tomarem. É perigoso para algumas pessoas, gente. Glutamina é para uma coisa pontual. É para atleta que treina 6, 7 horas, que tá com puta problema no trato gastrointestinal. Se não é o teu caso, brother, foge disso. Além de ser caro, ficar comprando um suplemento que nem sabe pra quê, porque vê um monte de gente tomar. Se liga com glutamina. Eu não tomo nunca glutamina. Não preciso. Minha imunidade tá sensacional. Por que eu vou ficar tomando glutamina? Ela faz proliferação celular. Prolifera células. Pão de espelta, acho legal, né, gente? Lembrando que também é um trigo, né? Espelta é um trigo, é um tipo de trigo. E aquilo, né? Todo dia. Né? Vamos lá, eu vou explicar uma coisa super legal pra vocês entenderem aqui, uma coisa interessante. Gente, o nosso corpo, vou botar filtro porque tá foda. O nosso corpo, olha só, pra vocês entenderem aqui rapidinho, tá? O nosso corpo, ele é super inteligente. Só que se você ser desaforado com ele, ele vai ser com você. O que isso significa? Vamos lá, o trigo, né? O glúten. O glúten, ele é um vilão. Mas se você comer ele de vez em quando, ele não vai ter problema. Porque a gente tem a parede do trato gastrointestinal. Então, todo dia você vai lá, você comeu o trigo, comeu alguma coisa inflamatória, você foi lá e bateu e fez um buraquinho pequenininho. No dia seguinte, teu estômago, nosso organismo é super inteligente, ele vai curar aquilo. E tá tudo bem, vida que segue. Agora, se você vai lá e faz um buraquinho todo dia, você vai causar um buraco desse tamanho. E aí você não vai conseguir curar. Então, gente, tudo que é inflamatório, comer todo dia não é legal. Então, isso vai pro trigo. As pessoas que comem pão, eu como um pão de fermentação natural todo dia. Cara, é inflamatório. Não dá pra falar que não é. Todo dia, nada todo dia é legal. A não ser frutas variadas. Mas todo dia eu como brócolis. Não, brócolis é incrível, mas não é pra comer todo dia. Varia esse cara. Então, variar, galera. Variar. É muito importante isso. Rotatividade dos alimentos. Isso é uma coisa extremamente importante que a gente vai falar também num outro tema, porque quanto mais você diversificar, melhor vai ser pra sua saúde, porque um alimento não tem tudo. Então, a gente precisa estar comendo uma variedade de alimentos. Eu como todo dia a mesma coisa. Tá fazendo merda. Todo dia comer a mesma coisa não é legal. Varie esses caras. A gente tem uma quantidade de alimento absurdo. Milhares de frutas. Todo dia eu como a mesma fruta. Por quê? Você tem um monte. Então isso é muito importante, galera. Para de ficar comendo todo dia a mesma coisa. Todo dia eu acordo de manhã e como pão com ovo, com pão. Por que você come isso todo dia? Muda isso. Ah, Fabi, eu adoro comer banana com pasta de amendoim. Eu como todo dia de manhã. Por que você come isso todo dia? Varia isso. Põe maçã com pasta de castanha de caju. Põe abacate com pasta de coco. Varia. Para de comer banana com amendoim todo dia. O amendoim é extremamente cancerígeno. Ele tá entupido de aflatoxina. Falo isso o tempo inteiro. Não vou ficar repetindo isso aqui. Vamos lá. Mais perguntinhas na caixinha. Temos 2 minutos. Fabi, qual a melhor pastinha de nuts? Tenho alergia. Amêndoas. Thaís, eu sempre indico 2 marcas incríveis aqui, que eu tenho cupom de desconto. Vai lá no fabi.indica, que é um outro Instagram meu que é cheio de dicas. Esse não é pago, tá? Ficam super à vontade pra seguir. É cheio de dicas de produtos. Tem 2 marcas que eu amo, a Tartinera e a Bioporã, que tem desconto e tem várias opções. Se você não come amêndoas, tem de castanha de caju, tem de coco, a gente tem 2 minutos. Café preto sem açúcar, ele não deixa absorver os nutrientes. Amo café. Sim, o cálcio e o ferro, tá? Então, se você bater um suco verde entupido de cálcio da sua folha de couve ou ferro, se você tomar o café, logo depois você vai sequestrar esse cálcio e esse ferro e não vai ter a melhor absorção. Pra quem já tá com a ferritina no pé, não fica tomando café depois do feijão, porque aí esse ferro também vai ser sequestrado. Então fica ligado com isso, tá, galera? Porque às vezes a pessoa tá com anemia de tanto tomar cafezinho depois do almoço. Vamos lá. Mamão e aveia. Adoro, mas cadê a proteína? No seu café da manhã, né? Se for no seu lanche da tarde, tudo bem, não tem problema. Aí jantar, se certifique que tem uma proteína envolvida no seu jantar. Que tipo de pão você indica? De fermentação natural. O que eu mais tenho receita de lanches. Vai aqui na minha página, procura, tá assim, ó. De receitinha de lanches da tarde. Que é a minha refeição predileta. Eu amo lanche da tarde.
Então, tá entupido, tá? Se você quiser ser mais prática... Ai, gente, virou. Tá que pariu. Não sei como é que faz agora, gente, pra desvirar isso aqui. Como é que faz pra desvirar? Meu Deus do céu. Bom, já era. Temos 30 segundos. Pessoal, não vai dar pra responder todo mundo. Infelizmente, é fogo, né? É muita coisa que a gente tem. Mas acho que a gente falou o que precisava. Ai, Deus do céu, como é que faz pra virar? Desvirou. Não vou conseguir dar tchau. Pode aparecer aqui. Tchau, gente! Acabou!